Fala, cara, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas, né, do teu treinamento Excel Essential Pro. Então, nessa aula aqui, eu vou passar uma ferramenta, uma tabela que eu incorporei no treinamento aí, onde a gente vai conseguir trabalhar com essa tabela aí, algumas manhas, alguns recursos aí da aplicação do Excel. Para esse começo de curso, isso aqui é bem interessante que a gente aprenda. Então, primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: abre o teu Excel aí, né? Já estou com o meu aberto aqui, tranquilo. Vai aqui na célula B2 e eu vou criar uma tabela aqui usando uma função já que essa função ela vai gerar valores aleatórios, e com isso a gente vai ter uma noção de como funciona mais ou menos um banco de dados aí no Excel. Mas vamos fazer na prática aqui, porque aí você vai entender. Então, aqui nessa célula B2, tá aqui na caixa de nome, né, B2, clique em B2, digita aqui para mim, a gente vai digitar aqui os registros e os campos de um banquinho de dados, de uma tabela no caso, né? Então, vou usar caixa alta, eu vou colocar registros e vou colocar barra campos. Então, como ficou aqui? Ficou registros em caixa alta. Eu dei um espaço, segurei o shift e usei a barrinha reta mesmo, não é contra a barra não, é aquela barrinha, né? E coloquei campos aqui. Aí eu confirmei, né? Então vou salvar aqui o meu projeto, Ctrl B, procurar um lugar para salvar e salvo em qualquer lugar, né? Geralmente eu salvo dentro da área de trabalho, vou salvar em documentos mesmo, não pasta 1, salvei. E você vê que eu digitei isso aqui em B2, mas ele transpôs, né? Ele veio aqui para C2. Lembrando que está aqui na célula B2, aqui na caixa de nome, eu estou em B2. Só que como foi um texto longo, ele veio para cá até aqui a coluna C. Só que aqui na coluna C2 eu vejo aqui pela minha caixa, pela minha barra de fórmulas, que não tem nada aqui, né? Tudo foi escrito dentro dessa célula aqui, a B2. Então, quando isso aqui acontece no início de curso, para quem nunca mexeu no Excel, eu peço para o aluno vir aqui entre a coluna B e a C, ou seja lá a coluna que isso aconteceu, põe a ponta da ponteira aqui, ó, só um momento. Põe a ponta da ponteira entre uma coluna e a outra, espera aparecer essa setazinha dupla e dá 2 cliques. Daí ele redimensiona a largura da coluna aqui para que o texto apareça inteiro. Beleza, né? Então, eu posso digitar uma coisa assim, ó, numa célula. Quando eu dou um Enter, ele quebra a linha, certo? Posso fazer uma seleção e posso apagar. E eu posso também digitar alguma coisa e dar esse Enter, confirmar, sem quebrar a linha. Eu queria que você aprendesse isso nessa aula. Então, esse nome aqui, ó, registro campos, eu estou deletando ele e eu vou digitar ele de novo, só para que você aprenda essa manha. Então, eu ativei aqui o meu Caps Lock para escrever em letra de forma, né? Estou digitando aqui de novo, registros, espaço, seguro o Shift, barrinha reta, né? E campos, que eu quero campos, quero registros nessa tabela, né? E eu quero confirmar isso agora sem quebrar a linha. Como é que eu faço isso? Eu seguro o Ctrl com a mão esquerda e dou um Enter. Daí ele confirma e fica ali naquela célula, na B2. Para que eu fiz isso? Só para que você pegar essa manha dessa parada aí. Outra manha é a seguinte: eu posso pedir para me deslocar para baixo, para cima, né, numa célula, usando as setas de direção do teclado. E posso também usar o Tab, como no Word, né? O Tab não dá um salto de tabulação no Word. Aqui no Excel, se eu estiver em uma célula e eu apertar Tab, ele vai deslocar a seleção para a célula que está do lado direito. Eu posso mudar esse comportamento também, mas eu queria que você pegasse essa manha aqui. Então, supondo que eu dei um Ctrl Enter, eu confirmei e fiquei nessa célula aqui, a B2. Agora eu vou dar um Tab, ó. Daí ele salta ali para minha célula C2. Pega essa manha aí para mim, que isso aí
Tudo que a gente aprende vai acumulando, né? Vai melhorando aí no nosso aprendizado, etc e tal. Então aqui na célula C2, eu quero que você digite para mim aí os campos, né? No caso vai ser o campo 1 aqui. E eu não vou digitar em caixa alta, só o C maiúsculo. Campo, espaço, 0, 1. Daí eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou confirmar isso aqui sem quebrar a linha. Então seguro o Ctrl com a mão e dá um Enter. Aí ele já confirmou aquilo ali para mim. Uma coisa que eu sempre ensino num primeiro curso de Excel é esse lance de eu marcar uma célula que está com um número, né? Aí eu peço para o aluno clicar aqui na guiazinha de arrastar, né? Na alça de preenchimento aqui. Clique, segure e arraste aqui para o lado. Aí ele vai aumentando, né? Campo 9, 10, 11. Nesse caso aqui, ó, como eu escrevi a palavra campo, deixa eu dar um Ctrl Z. Eu escrevi a palavra campo e coloquei 01. Então ele já entende que se eu clicar aqui na barrazinha, na alça de preenchimento e puxar aqui para o lado esquerdo, ele está entendendo que eu quero continuar com uma progressão, né? 2, 3, 4, 5, é assim sucessivamente. Faz isso para mim aqui, ó, até o 15 e solta. Beleza? Aí você clica fora, salva teu projeto. Ctrl B, segura o Ctrl com a mão esquerda, aperta e solta o B com a mão direita. Se não tivesse a palavra campo aqui, tivesse só o número 1, por exemplo, número 1, vou segurar o Ctrl e dou um Enter. Ele confirmou e eu continuei nessa célula. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar a alça de preenchimento aqui, ó, cliquei, segurei e estou arrastando ela para a direita até o 15 aqui, ó, até na mesma reta aqui, que é a coluna Q. E estou soltando. Não aconteceu o que aconteceu lá em cima, que ficou campo 1, 2, 3, 4, 5, né? Às vezes acontece, num caso desse aqui não aconteceria. Eu teria que clicar aqui, ó, nesse drop downzinho e pedir aqui para ele preencher em série. Daí ele ia fazer a conversão para mim do 1 até o 15, certo? Seria uma forma. Outra forma que eu ensino é você fazer o 1, no caso aqui, eu estou digitando 1, segurei o Ctrl, dei um Enter, ou se não, posso dar um Tab, né, que ele já desloca ali para o lado direito. Estou apertando 2 e estou segurando o Ctrl e estou dando Enter. Ele confirmou e continuou nessa célula. A seleção continuou nessa célula aqui, ó, na D9, tá? Aqui na caixa de nome. D9. Então, se tem uma sequência pequena, mesmo que ela seja com duas células, assim, eu posso selecionar a primeira e a segunda, assim, ó, pegar a alça de preenchimento e puxar. Daí ele vai entender que é uma projeção também, certo? Ele vai preencher para mim em série ali até o 15. Seria outra forma de fazer. Eu ensino isso geralmente no comecinho mesmo de um treinamento, né? Aqui, como a gente já está numa parte mais avançada, eu queria que você fizesse dessa forma. Estou apagando aqui, né? Você pode fazer uma seleção aqui. Estou apagando o número 1. Então, dá um clique em uma célula em branco, digita 1, segura o Ctrl com a mão esquerda, dá um Enter com a mão direita. Ele confirmou. Como é que eu consigo fazer aquela projeção, como foi feito aqui em campo, sem precisar colocar o 2 e sem precisar usar o drop down preencher em série? Dá para fazer segurando o Ctrl. Você pega aqui, ó, a alça, aí você clica e segura e vai puxando. Quando você segurar o Ctrl, vai aparecer um sinalzinho de mais na alça. Tá vendo ali o que ele está aparecendo? Ó? Quando você solta, ele some. Quando você aperta, ele aparece. Então agora eu consigo, ó, se eu segurar o Ctrl, eu vou preenchendo em série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 15. Ó. Se eu soltar o Ctrl, ele vai colocar só 1. Se eu segurar o Ctrl e soltar, ele vai até o 15. Então pega essa manha aí. Eu acho que deu para entender, né? Então seleciona tudo, dá um Delete. E agora aqui em campos, eu vou fazer isso. Eu vou digitar o número 1, vou segurar o Ctrl com a mão esquerda e estou dando Enter. Daí eu confirmei e continuei na célula, na B3. E agora sim, eu vou segurar o meu Ctrl com a mão esquerda, vou pegar a alça de preenchimento aqui, ó, e vou preencher para baixo aqui, ó, até chegar
na 20. Quando chegar no número 20, você solta. Ele preenche tudo ali para você, certo? Aí clica fora, salva teu projeto. Uma tabelinha para banco de dados, ela é composta desse aqui. São campos, que são as colunas, e são registros, que são esses números aqui. Aí poderia ser um CPF de um colaborador da empresa, e o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa e várias informações aí. Aí tem a ver com um outro assunto dentro da área de TI, de informática, que seria DB, né? Banco de dados. Mas continuando aqui a nossa aula, o que é que eu quero fazer aqui agora? Eu quero preencher daqui ó, do campo 1 até aqui ó, o campo 15 com valores aleatórios. Então primeiro eu vou vir aqui ó, em exibir, aí eu vou desmarcar as linhas, que aí ele tira as linhas do Excel para a gente ter uma noção melhor do design, né? Isso aqui eu estou fazendo porque é gosto meu mesmo, mas na realidade nem precisava. Mas faz isso, vem aqui em exibir, desmarca aqui linhas de grade, beleza? Daí ele vai desmarcar tudo aí para você, né? E dá um clique em qualquer lugar que tenha algum caractere, tenha alguma informação, e dá um Ctrl T para marcar tudo. Daí o que é que vai acontecer? Ele vai fazer uma seleção quadrada perfeita em todo o contexto que tem alguma informação ali, certo? Se eu der um clique aqui ó, em 10 e der um Ctrl T, acontece a mesma coisa. Ele faz um quadrado, ele faz uma seleção perfeita ali dos campos até onde foi a quantidade de colunas, até onde foi a quantidade de linhas. Então, feito isso, você volta aqui em página inicial, né? Lembrando que essa seleção tem que ser feita clicando numa célula que tem alguma informação. Se eu clicar aqui ó, numa área neutra e dar um Ctrl T, aí ele seleciona a planilha inteira, não ia dar certo. Você tem que clicar numa área que tem informação, numa célula que tem alguma data ali, alguma informação dentro. Aí sim, você segura o Ctrl e dá um T, ele vai selecionar a sua tabela. Feito isso, aqui ó, em página inicial, você vem aqui ó, no bordas inferiores, aqui são as bordas da tabela, né? Então você vai dar um clique no drop down e vai escolher aqui ó, todas as bordas. Aí você dá um clique, ele vai colocar as bordas dessa tabela. Feito isso, dá um Ctrl B. Tranquilo e calmo até aí. Só para a gente organizar essas informações aqui nessa tabelinha, marca de novo tudo, né? Dá um clique na área que tenha texto ou tenha informação, dá um Ctrl T. E o que é que eu quero aqui? Eu quero centralizar esses números. Centralizei aqui. Só os números não, né? Os campos também. Vou alinhar o meio aqui em cima. Alinhar no meio. Não dá muita diferença, porque a altura está padrão. E vou dar 2 cliques entre uma coluna e outra aqui, ó, para ele ajustar, né? Então, em qualquer uma dessas colunas, entre a J e K, entre a D e E, você coloca a ponta da ponteira assim, ó, entre uma coluna e outra, com ela selecionada, claro, né? Lembra, primeiro você tem que selecionar, Ctrl T. A tabela está selecionada, aí sim, você vem entre uma coluna e outra e dá 2 cliques, teco. Ele dá uma organizada ali, ele deu uma organizada só nessa, cara. Então não vai dar certo assim. Você vai ter que fazer o seguinte, então. Estou dando Ctrl Z uma vez, duas. Só para voltar aqui o contexto. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que dar um clique na área neutra, que não tenha nada. Uma célula em branco. Vai ter que dar o Ctrl T. Aí ele marcou a planilha inteira. Aí sim, você vem aqui entre uma coluna e outra e dá 2 cliques. Teco. Agora sim, ó, você percebe que ele ajustou todas. Ó. Campo 1, campo 2, campo 3... Todos os campos aqui, perfeito? Aí você dá um clique fora, salva teu projeto. E uma outra forma de fazer isso, para ficar ainda mais alinhado, seria você vir aqui ó, no campo 15, ó, dá 2 cliques entre o K e o R. Aí você dá um clique aqui ó, nessa coluna, né? Na coluna Q. Com ela selecionada ou não, você chega em cima da letra Q e dá um clique com o direito. Vai abrir um drop down, tem aqui ó, largura da coluna.
Ele vai te mostrar qual é a largura que tem essa coluna. Está com 8,86. 8,86. Aí eu vou recortar esse valor aqui, ó, Ctrl X. Cancelei, porque esse aqui eu não vou usar mais. Então, se essa está com essa largura 8,86, eu quero colocar em todas elas, da campo 1 até ela esse mesmo valor. Entendeu a sacada que eu quis passar? Então, como é que a gente faz isso? Você chega aqui, ó, em cima do Q, você clica, segura e arrasta aqui, ó, até chegar aqui na C. Você marca todas, certo? Você poderia fazer assim também, ó, chega aqui em cima da C, ó, clica, deixa ela marcada aí, segura o Shift com a mão esquerda, né, setinha para cima no seu teclado, e daria um clique aqui na Q. Aí ele seleciona aqui, ó, da C até a Q também. Feito isso, você vai escolher qualquer coluna aqui, dá um clique com o direito, vem aqui, ó, largura da coluna, perdão, apareceu aqui o 8,86, então já estava, né, cara? Beleza, eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais legal aqui. Vou colocar 8,90 para todas elas. Estou dando um OK. Então, ele ajustou, estou dando um Ctrl B. Salvou aí, tranquilo. Não vi muita diferença, mas já ficou mais organizado. Enfim, para finalizar esse tutorial, essa aula, esse conteúdo que eu quero passar para você, a gente vai preencher aqui, ó, do campo 1 até o campo 15 aqui, cara, com valores aleatórios em uma tabela, para que a gente possa usar isso em aulas futuras. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz através de uma função chamada aleatório entre. Então, você vai fazer esse esquema aqui, ó, no campo 1 aqui embaixo, ó, na célula C3, né, abaixo de campo 1, você vai começar uma fórmula. Então você coloca igual, aí você vai digitar aleatório. Quando você digita ALE, já aparece duas funções aqui, ó, aleatório e aleatório entre. Tem uma diferencinha entre elas, não vou entrar nesse mérito agora. Escolhe a de baixo, aleatório entre. Você vai dar dois cliques aqui nessa aqui, ó, teco-teco. Aí ela já fica aqui em cima, tranquilo. Os atributos dessa função, são: você vai digitar o primeiro valor, vai colocar um ponto e vírgula e vai colocar um valor superior. Então, o valor que você quer iniciar e o valor que você quer finalizar. Então, eu quero números que fiquem entre o número 1 e o número 100. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, não é dois pontos, é ponto e vírgula. Preste atenção nisso, né? Aqui você já está vendo, é ponto e vírgula, não é dos pontos. Então olha aí no teu teclado, aperta ponto e vírgula, digita 100. Feito isso, já está de bom tamanho. Você tem que fechar ali ainda com um parêntese, né, para dar certo. Eu não vou fazer nem isso, eu estou segurando o Ctrl com a mão esquerda, estou dando Enter. Ela vai. Você vê que apareceu ali um valor aleatório, 49. Na internet, se você quiser atualizar uma página, você aperta F5, certo? É um atalho de teclado bem famoso. Aqui no Excel isso não existe. Aqui no Excel vai ser o F9. Então, se eu aperto o F9, eu estou atualizando a minha planilha, saca? Então estou apertando F9 agora. Aí você vê que aquele valor ali ele fica mudando. Toda vez que eu atualizar a planilha, o valor vai mudar. Está 80 agora, agora foi para 60, agora foi para 57. Agora foi para 55 e assim sucessivamente. E esse valor aleatório, ele vai ser modificado, mas sempre ele vai estar entre o número 1 e o número 100 nessa planilha, beleza? Que isso fique claro aí para você. Então, agora o que é que eu quero fazer? Eu quero copiar isso aqui, né, essa função, e quero colar ela em toda essa extensão aqui, ó, de uma vez só. Certo? Como eu posso fazer isso? Tem várias formas, né? Eu poderia clicar aqui e sair arrastando ela, ia dar certo. Depois eu poderia pegar aqui essa alça de preenchimento e arrastar aqui para baixo também, ia dar certo se eu fizesse isso.
com 2 movimentos, né? Estou dando Ctrl Z para desfazer uma vez, Ctrl Z para desfazer mais uma vez. Uma outra forma que eu acho que seria mais interessante seria selecionar tudo e dar um Enter, né? Então vamos tentar isso. Vou selecionar aqui, ó. Primeiro eu vou copiar, né? Copiei a fórmula, né? Eu não copiei o valor 100 aqui, eu copiei a fórmula. Aleatório entre 1 ponto e vírgula 100. Está copiado. Então, depois de copiado, eu clico dentro dela mesmo aqui e saio arrastando, fazendo uma seleção precisa até aqui a célula do campo 15, 20. Né? Daí eu fiz uma seleção precisa aí da planilha inteira. E agora eu vou colar. Colar normal mesmo, Ctrl V. Ele cola e dá certo. A minha seleção ainda está rachurada aqui em cima. Aí você dá um escape, né? Aperta ESC para você desfazer isso. E está feito. Clica fora, salva o seu projeto, Ctrl B, tranquilo. E agora vamos testar essa tabelinha aqui para ver se esses números estão ficando randômicos e tal, estão se atualizando com F9. Então estou apertando F9 uma vez, você vê que vai mudando todos eles, ó, na planilha inteira. Toda vez que eu aperto F9, ela atualiza e os números vão mudando. Esse padrão aqui a gente vai usar durante o curso, como já havia falado, né? Então para finalizar, só dá um clique aqui, ó, em campo 15, né? No campo 15, segura o Shift e vem aqui até registros e campos. Vem aqui em balde de tinta, na guia página inicial, e preenche isso aqui, sei lá, com a cor azul escuro, né? Que é uma cor que eu sempre uso aqui, azul escuro. Cor da fonte aqui você escolhe um branco para destacar, dá um negrito aí no texto para ficar mais arrumado e tá de bom tamanho. Ctrl B. Aqui são os meus registros e aqui são os meus campos, beleza? Essa tabela eu demorei para fazer ela agora por conta de eu estar desmiuçando ali cada um dos recursos e manhas que de certa forma a gente pode estar usando para construir ela no Excel. Mas na realidade isso aqui é uma ferramenta que eu criei para que um aluno meu, depois do primeiro módulo de Excel, né, depois do módulo básico, eu quero que o aluno desenvolva essa tabela aqui em 60 segundos no máximo. 60 segundos já para fazer isso aqui. Numa próxima aula, em aulas futuras, eu vou te mostrar que isso é perfeitamente possível, beleza? Mas nessa aula aqui era esse a ementa, né, o programa, o conteúdo que eu queria ter passado para você, e espero que você tenha gostado dessa aula e tal, né? E eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.